homens, mulheres e crianças hebreias se preparam para trabalhar sob o novo decreto do rei. Enquanto isso, Moisés e família se mantêm firme, confiante em Deus, dizendo que já estão preparados para buscar palha. Todo sorridente diz isso Oséias, enquanto Moisés diz ter um plano para facilitar o trabalho. Apuque tenta humilhar Moisés e Arão durante o trabalho nas obras. Vai até Arão sorrindo e o chama de vagabundo. Mas Arão sabiamente lhe dá uma resposta, que Apuque ficará de queixo caído. Depois, não se contenta e vai até Moisés e diz: "Olha só o príncipe que virou escravo." Mediante ao trabalho além do limite suportável, as crianças, mulheres estão exaustos. Os mais velhos passam mal, alguns até desmaiam, e por essa razão não darão conta da demanda imposta sobre eles, e por punição, Corá e Datã são açoitados impiedosamente por serem os líderes. Praticamente implora para Ramsés diminuir a carga de trabalho sobre os escravos, mas ele mantém punição para fazer os hebreus se revoltarem contra Moisés. O pai da rainha ainda insiste um pouco mais e, com sabedoria, tenta convencer o rei a desistir desse plano, mas ele se levanta e intimida-o. Moisés afirma que a vingança de Ramsés não tirou seu foco como libertador dos hebreus. Em conversa em família, ele demonstra sua tristeza pelos açoites sofridos pelos amigos e também desvendam a verdadeira estratégia de Ramsés contra o povo hebreu. Mas a coragem e fé em Deus lhes fortalecem. Renutimire agradece Leila por ser sua amiga por tanto tempo e manda ela levar comida para Moisés e sua família, também da família de Leila. Também pedirá a Leila que traga notícias de seu filho Moisés, pois ela está angustiada com a situação que Ramsés está fazendo com o povo hebreu. A serva agradece a bondade dela e vai. Moisés, ao fazer massagem nos pés de sua mãe, diz que está com saudades da mulher e filhos. Diz que Zípora tem os olhos e cabelos mais lindos que ele já viu. Segue dizendo que a mulher é forte, brava e guerreira, e que deu muito trabalho para ele conquistá-la. Pelas características, Joquebede diz que já está gostando de sua nora. Os hebreus seguem dando duro no trabalho, mas novamente não conseguem dar conta. Então, mais uma vez, os soldados chegam rindo e diz para Apuque que ele já sabe o que deve fazer. Ele então ordena que, mesmo após mais um longo dia de trabalho e já estando exaustos, Corá e Datã sejam novamente açoitados. Irritados com as punições, Corá e Datã, junto com os familiares, vão até o palácio pedir clemência a Ramsés. Ramsés, de início, não quer recebê-los, mas Nefertari aconselha a receber sim, com outros propósitos. Com certeza o faraó irá aproveitar o momento para tentar colocá-los contra Moisés. E Deus, mais uma vez, diz assim a Moisés: Moisés, agora verá o que farei ao faraó. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. Ele os expulsará de suas terras. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. E promete acabar com o sofrimento do povo. Antes de continuar, quero lhe pedir algo muito importante, bem rapidinho. Assista um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Mas se gostares, faça-o chegar a mais pessoas.
E se pretendes acompanhar o canal, faça o mais importante. Moisés compartilha com a família as promessas de Deus, dizendo que ele vai livrar seu povo da escravidão em grande manifestação de poder e os levará para uma terra que emana leite e mel, como prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. E todos têm a fé reavivada diante da fala de Moisés, falando da grandeza do nosso Deus. Unity vai à casa de Corá e é chamada de louca, mas responde assim: eu sou a louca que pegou Moisés no Nilo, a louca que contou para ele que sua família hebreia estava viva, a louca que denunciou Moisés por ter matado um egípcio, e segue dizendo as atrocidades que cometeu no palácio, e também propõe uma aliança contra Moisés. Miriam chega à casa de Arão trazendo comida vinda do palácio. Diz que a princesa trouxe em visita seu filho Moisés. Eles ainda se preocupam pelo perigo que ela está correndo em vir ali sem o marido ainda. Todos felizes, então Arão conduz a oração de agradecimento pelo alimento trazido por Renutmire. Renutmire ainda ficará preocupada ao ouvir sobre as coisas terríveis que vão acontecer no Egito. Joquebede diz a ela que Moisés foi preparado para isso. Moisés diz à princesa que não há o que ele possa fazer para poupar alguns egípcios. A batalha é entre Deus e o faraó. Ela ainda agradece Joquebede por tê-la recebido tão bem. Pergunta número 1 de 3. Me diz aí nos comentários, se possível, quantos filhos Moisés teve? Renutmire ainda se emocionará muito ao saber que o seu filho é o libertador do povo hebreu. Ela ainda pede perdão a Joquebede por não ter olhado para o povo hebreu todo esse tempo. Ela ainda fará um comentário sobre Oséias não ter se curvado diante de Ramsés, mas Joquebede diz que Deus o livrou da morte. Moisés dá novas instruções para o povo. Diz que algumas mulheres vão cuidar dos feridos e outros enterrar os mortos, mas é ignorado por alguns hebreus revoltados, mesmo Arão pedindo para eles ficarem. Moisés diz que Deus reafirmou a ele que o povo será tirado do Egito e levado para Canaã. Moisés e Arão chegam no palácio e interrompem uma festa. Ao entrar, Jarri não se conforma em ver Moisés vestido de pastor de ovelhas. A conversa segue e Ramsés diz para Moisés que ele é bem-vindo e que ainda dá tempo de desistir de lutar contra ele. Após Moisés negar a volta ao palácio, Faraó pede para ele mostrar o que Deus é capaz. Na sequência, Nefertari também desafia Moisés, que então ordena que Arão jogue o seu cajado no chão, que se transforma em uma cobra. O susto é grande entre eles. Ramsés, então, após ser humilhado perante seus convidados, manda Pazer fazer o mesmo. Sem saber o que fazer, ele procura algo para tentar impressionar Ramsés. Sinut então sai desesperado à procura de 2 cajados. Chega até a pedir para os deuses ajudar, mas desiste dizendo que o Deus dos hebreus está interferindo, e na sequência ele encontra os cajados. Pazer então, em um ato de desespero, transforma 2 cajados em serpentes, mas elas são engolidas pela de Arão. Depois da demonstração do poder de Deus, todos seguem pasmos no palácio. Moisés então pede por um momento a sós com o rei Ramsés, que diz que aceita em nome da amizade deles. E ambos saem do local e vão conversar em um local reservado. Enquanto isso, Ur diz à princesa que tem esperança deles se entenderem, mas ela diz que não.
E a festa continua, e enquanto isso, Renutimir e Ur vão falar com Arão sobre tudo isso que está acontecendo, e tem medo de que Ramsés faça mal ao povo hebreu. Mas Arão alerta Renutimir sobre o futuro, dizendo: Deus nos tirará do Egito com grande demonstração de poder, e todos continuam muito preocupados. Moisés e Ramsés conversam fora do palácio, e o faraó tenta mais uma vez convencer Moisés a esquecer tudo isso. Mas Moisés diz a ele que se ele não ouvi-lo, nem ele conseguirá evitar o que está por vir sobre o Egito. Mas ele zomba, fica irado e rompe laços com Moisés, dizendo: Se não está comigo, está contra mim. Ana e Oséias se unem para cuidar dos hebreus feridos, para admiração deles por terem a filha do torturador curando suas feridas. Essa moça dedicada e carinhosa que nem parece que é filha de Apuque. Ana ainda aproveitará para conversar com o amado, mas acaba sendo interrompida por sua mãe que vem buscá-la. Pergunta número 2 de 3. Me diz aí nos comentários se é possível. Com quantos anos faleceu Moisés? Então, completamente irado, Ramsés não volta para a festa e vai direto para os aposentos e diz para Nefertari que acabou a amizade dele com Moisés, enquanto o filho entra no quarto perguntando como Arão conseguiu fazer aquilo. Ele segue esbravejando: Moisés é apenas um verme imundo que será esmagado. Pazer conversa com Simute, preocupado, e comenta sobre a fé tão grande de Moisés, a ponto de enfrentar o faraó, e reconhece que o Deus dos hebreus é poderoso. Na sequência, ele é chamado aos aposentos do rei, e é humilhado por ele. Ramsés dispensa os seus serviços e ordena que ele convoque os melhores magos imediatamente. E Deus fala mais uma vez com Moisés, dizendo: Moisés, tenho visto como o coração do faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar meu povo ir. Amanhã vai até ele de manhã. Ramsés estará à beira do rio Nilo. Chegue mais cedo e o aguarde, e eu lhes direi o que fazer. Na sequência, Moisés explica para a família o que acontecerá no Egito. Moisés diz para Joquebede que está chateado pelo rumo tomado entre ele e Ramsés, pois foram criados como irmãos, e Ramsés sempre o respeitou como um amigo leal. Joquebede diz que imagina como ele deve estar sentindo, mas consola o filho dizendo: seja forte, não foi à toa que Deus te escolheu. Moisés e Arão então vão até o Nilo esperar por Ramsés. Quando se encontram, Ramsés não cede ao pedido de Moisés. Arão então estende as mãos e toca com o cajado na água do Nilo, que imediatamente se transforma em sangue, para desespero dos soldados de Ramsés e todo o povo do Egito, que vê em suas torneiras sair sangue. Já quem vai se assustar e muito é Nefertari, pois ao se banhar na piscina do palácio, ao mergulhar, sairá com a cabeça cheia de sangue. Nefertari irá se desesperar ao ver a água da piscina toda transformada em sangue, e todos ali presentes gritarão muito alto, estando em grande pavor. Moisés e Arão, em conversa com sua mãe, conta para ela o que Deus fez no Nilo, ao mesmo tempo em que celebram o cuidado de Deus para com eles, pois a água deles não foi modificada. Por isso, quando chega Corá e os demais querendo saber o que está acontecendo, são acalmados por Moisés, que diz que Deus está cumprindo o que prometeu para a alegria de todos. Pergunta de número 3. Qual será a próxima praga que Deus mandará sobre o Egito? Responda nos comentários se possível. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, queira deixar seu like e um comentário se possível.
Peço também a gentileza, se possível, queira compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Quero te lembrar também que em fevereiro começa a nova superprodução da Record TV, Reis. E aqui neste mesmo canal você acompanhará o resumo de todos os capítulos. E também em maio começa a nova série da Record TV, Todas as Garotas em Mim. E aqui também você acompanhará os resumos de todos os episódios. Por isso, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder esses resumos. Obrigado, até o próximo vídeo.